Boa noite, gente. Então, eu vou fazer aqui a resolução do problema com o Naiorá, que basicamente foi um problema feito pelo Arthur, o nosso famoso Arthur, e basicamente é um problema sobre Yorubá. Então, aqui é o Rio Ogum, na Nigéria, mas o que eu vou falar é que a língua Yorubá, ela faz parte da família neuro-congolesa de línguas, e essa família é bem interessante porque ela tem um grande número de línguas que é tonal, e a língua Yorubá em específico, ela é falada na África Ocidental, principalmente no sudeste da Nigéria, mas também, pelo esse povo iorubá, eles também estão localizados não só na Nigéria, mas também em Benin e Togo. E uma outra coisa importante de se pontuar é que a língua iorubá, ela também é bem importante no candomblé, aqui no Brasil, e também é uma língua litúrgica em outros lugares do mundo também. Mas aqui é só um mapa para a gente ver umas regiões, assim, também desse grupo do povo iorubá, e outras regiões aqui também bem organizadas também em outros grupos. Mas, basicamente, o problema, ele é bem interessante, ele traz aqui uma contextualização, mas é bem importante que a gente não só aprenda bastante com o problema, mas que a gente sempre faça um olhar bem crítico às coisas que a gente vai observando no problema também, como algumas palavras, algumas estruturas também que podem ajudar a gente na resolução. Então, aqui é a estrutura do problema em si, a gente vai ter essa tabela com as palavras em Yorubá e português, e a gente vai ter as tarefas também. Então, para começar, organizando melhor as palavras aqui de um jeito melhor a gente conseguir observar elas melhor, a gente tem essas palavras em Yorubá e a tradução delas para o português. Só que a gente precisa lembrar de uma outra coisa. Sempre num problema de linguística, a gente precisa achar as palavras e as informações que a gente precisa no problema como um todo, não só no que está mais evidente para a gente como parte do corpus. Então, uma palavra bem importante que a gente não pode esquecer é a palavra Elafim, que ele já traz no problema com a sua tradução, dono do palácio. E isso vai ser bem importante para a gente também, por isso já deixo bem atento, mas que durante o problema, em geral, a gente sempre vai tentar olhar e tentar ter esse feeling de quais palavras podem ou não ser úteis para a gente. Uma outra coisa importante também é a gente tentar ver que tipos de fenômenos que existem. Então, uma das coisas que a gente pode tentar ver é agrupar essas palavras que a gente tem em Yorubá, para a gente ver algumas características em comum que elas podem ter. E a gente vê que a gente tem 4 grupos específicos de palavras, aquelas que são verbos simples, alguns substantivos associados a ações ou coisas abstratas, outros que são verbos que declaram posse, e outros são substantivos que indicam pessoas. E nisso a gente consegue organizar numa tabela essas palavras, e isso é muito importante. Quando a gente vê um fenômeno, a gente tentar agrupar ele de algumas formas, ou por características morfológicas, ou por características semânticas, e daí a gente acaba tendo algum tipo de insights quando a gente consegue fazer essa organização. Então, muitas vezes pode parecer uma perda de tempo a gente tentar organizar as informações, mas às vezes isso facilita o nosso olhar, então às vezes a gente ganha bastante tempo depois. Então, aqui a gente consegue observar que esse grupo um está relacionado com esses verbos que a gente estava falando, o grupo 2 relacionado com esses substantivos, relacionados com substantivos a coisas abstratas ou não relacionados a pessoas. O grupo 3 seria esse ter algo, ou seja, uma relação de posse, talvez. Mas o grupo 4 é uma relação de um substantivo relacionado a pessoas. Então é bem importante que a gente valha isso, porque a gente consegue colocar a palavra ela fim, que a gente estava no, no enunciado do problema, aqui também. Então, se a gente tentar observar essa relação entre as palavras, a gente consegue tentar ver alguns tipos de construções que podem estar fazendo de um grupo para o outro. Então, aqui a gente tentando comparar o grupo 1 com o grupo 2, a gente vai tentar ver como que eles podem estar relacionados. E aqui a gente consegue observar que é pela adição de uma vogal. Então, do grupo 1 para o grupo 2 tem uma adição de uma vogal. Só que elas aqui são diferentes. Então, a gente precisa tentar entender como que a gente consegue observar qual é, em qual lugar, em qual situação. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que um verbo, quando adicionado de uma vogal, ele vai do grupo um para o grupo 2, ou seja, ele vai ter um processo de substantivação. Agora, se a gente tentar observar melhor as palavras do grupo 3, a gente tem um exemplo aqui do 2 para o 3, que uma das coisas que a gente consegue observar é que ele tem só a adição de um L. Mas é bem importante que a gente lembre que aqui parece que só tem uma palavra, então não parece ser tão forte para a gente essa associação de que do grupo 2 para o grupo 3 é só adição de um L. Mas a gente consegue voltar aqui e ver que uma outra palavra do grupo 10, que é o ter pecado, lesse, ele também começa com L. Então isso vai dando mais um pouco de força para essa ideia de que provavelmente esse L realmente seja o que está transformando as palavras do grupo 2 para o grupo 3. Mas daí a gente vai ver mais para frente que a gente ainda tem
mais coisas que vão fortalecer essa ideia, mas desse feeling de conseguir perceber, mesmo a gente não tendo uma relação direta ali para gente, uma outra palavra do grupo 2, a gente já vai percebendo que realmente é a única diferença que a gente tem dessa palavra do grupo 2 para o grupo 3, e que ela está ali numa outra situação como uma possível alteração também. Mas, de forma geral, de um substantivo do grupo 2 para ir para o grupo 3, a gente teria essa adição de um L. E tentando entender as palavras do grupo 4, a gente vai ter um número maior ali, mas também não deixa de ser bem complicado um pouco da gente tentar entender o que está acontecendo aqui. Mas o que a gente consegue perceber? Com essas duas palavras que a gente tem um contraponto do grupo 1, a gente consegue perceber que a gente tem essa adição de uma vogal, um L e uma repetição daquela mesma vogal. Então, será que essa construção consegue estar nas outras palavras também? Parece que sim. Então, a gente realmente parece que está encontrando um padrão, que é essas palavras do grupo 4 iniciarem com uma vogal, um L e a repetição daquela vogal. E isso vai ajudando a gente a fazer essa outra forma de observar, que é do grupo 1 para o grupo 4, essa adição de um VLV, ou seja, uma vogal, um L e uma vogal, a partir daquele verbo para transformar nessa construção que a gente vê que é como se fosse um agente, ou seja, aquele que pratica aquela ação. O cozinheiro, aquele que cozinha. O criador, aquele que cria. Então, a gente tem aqui esse resumo do que a gente poderia observar. Aquele que tem substantivação cozinhar, ou seja, a gente tem uma palavra como um verbo, a gente tem a adição de uma vogal para fazer esse processo de substantivação, o L para mostrar que a gente tem um processo de posse, e uma outra, essa mesma vogal se repetindo para a gente fechar essa palavra como um processo de agenciação, um processo de falar que a gente está transformando uma ação em uma pessoa que faz aquela ação, ou aquele que faz aquela ação, ou seja, aquele que cozinha, aquele que cria, e por aí vai. Então, a estrutura geral do problema é uma raiz verbal, com a adição de uma vogal, para transformar numa substantivação, o L, para tentar colocar aquela posse, e uma repetição daquela vogal, para colocar esse processo de um agente, ou aquele que pratica aquilo. Então, indo para as tarefas, a gente vê que a gente tem essa primeira palavra, e o que a gente faz quando a gente está aqui nessas tarefas é procurar aonde poderia estar essa palavra que a gente está procurando. Então, qual palavra poderia se relacionar? Então, com esse C, a palavra que mais se aproxima seria ler-se, ter pecado. Então, a gente já sabe dessa estrutura de VLV. A gente observa aqui do grupo 3, a gente tem uma adição de um L e a vogal. Ou seja, a palavra C, na verdade, seria com a retirada desse L e dessa vogal. Então, transformando a palavra de grupo 3 para um grupo 1. Então, do grupo 1, ter pecado, iria para pecar. Então, a gente estaria indo para um verbo. Agora, para a palavra orim, a gente tem a palavra cantor. Então, a gente já vai estar indo de uma palavra que a única diferença seria essa vogal inicial e o L. Ou seja, ela seria de um grupo 4 para um grupo 2. Então, o grupo 2 seria um substantivo relacionado àquela ação abstrata. Então, a gente teria aqui um cantor, estaria relacionado com o ato de cantar. Então, o substantivo relacionado com o ato de cantar seria uma canção, um canto, música ou algo assim. Então, é isso que a gente estaria pensando. Não necessariamente é a mesma palavra. Na hora que a gente estava fazendo essa questão em si, esse problema, quando a gente vai ver essa tradução, a gente não iria ficar avaliando exatamente uma palavra que a gente está procurando. A gente está procurando um grupo de palavras que estaria relacionado com essa semântica. E nisso a gente poderia ter várias opções. Agora, com a palavra ele sim, a palavra mais próxima seria cavalo. Mas cavalo é bem comum, assim mesmo, da gente imaginar como uma substantivação a partir de um verbo, mas a gente vai ver isso melhor depois. Mas o que a gente precisa tentar entender é, a palavra ele sim seria com a adição de um E e um L. Então, isso faria com que a palavra desse grupo 2 iria para um grupo 4. Então, a gente está procurando um substantivo relacionado à pessoa, um agente. E nisso, a coisa mais próxima que a gente poderia imaginar seria cavaleiro. Mas também é bem importante que a gente simplesmente entenda que é aquele que tem cavalo também poderia ser considerado. Mas é nessa ideia que a gente está tentando achar alguma relação. E daí a última palavra, que daí seria lacparam, ela daí estaria relacionada com o processo de destruir. E ela seria um grupo 4, porque daí ela teria uma vogal, um L e uma vogal inicialmente. E indo de destruir, destruição, a gente teria que a palavra mais próxima poderia ser destruidor, aquele que destrói. Então, essa seria basicamente a primeira parte do problema, que seria a tarefa 1 de tradução para o português.
Agora, da tradução para o Yorubá, aí é um outro processo que a gente tem que fazer. É a gente procurar palavras que possam ter a ver com o que a gente está procurando. Então, um ato de correr. Como que a gente poderia analisar? Bem, a gente tem que a gente está procurando um verbo, o verbo correr. Então, a gente precisa ver quais palavras poderiam ter relação com aquele verbo. Destruição, não, porque daí seria o verbo destruir. Respiração, respirar. Força, talvez, mas não acho que seja tão relacionado com correr, né? Cozinheiro, não. Criador, cantor, pecado, cabeça, oceano, céu, palácio. É bem estranho pensar nessas outras palavras, mas o cavalo, ele corre. Então, o cavalo também é utilizado para a gente correr. O cavalo, ele é um animal que muitas vezes é utilizado para a gente utilizar um processo de locomoção. Ele também tem essa característica. Então, não seria tão estranho relacionar o ato de correr com o cavalo. E se a gente parar para pensar no problema, muitas vezes a gente não vai achar uma tradução exata com o que a gente está procurando. A gente não vai procurar achar exatamente o que a gente imaginaria que poderia ser a melhor coisa para se relacionar. Mas é por isso que esses problemas são autossuficientes. A gente não pode olhar para eles de uma forma tão aberta. A gente abre a nossa cabeça para pensar em diversas possibilidades, mas a gente também tem que ter um olhar bem focado no que a gente acha que poderia estar ali mais próximo do que a gente procura. Então, isso que a gente tem que tentar fazer como um exercício. Procurar o que tem nesse problema que mais se aproximaria do que eu preciso. E esse é um exercício bem importante da gente lembrar, porque daí a gente não pode simplesmente colocar algo que surgiu da nossa cabeça do nada e não está com algum tipo de relação com o que a gente pode ser, do que a gente pode observar dentro do problema. E aqui, nesse caso, a palavra cavalo é que mais se assemelharia com o que a gente procura. Então, mesmo sendo uma relação um pouco até distante, ela ainda é uma relação bem cabível. Então, como a gente está procurando um verbo, essa seria a transformação, retirar essa vogal para a gente transformar o verbo para um verbo, a palavra cavalo. Agora, a palavra palácio, a gente já tem dono do palácio, que a gente já tinha lá no enunciado. Então, lembrando que essa foi uma palavra do enunciado, então já tinha um passo a mais para a gente conseguir tentar encontrar. Mas, como a gente tem o dono do palácio para palácio, a gente está trazendo um substantivo de relação da pessoa, um agente, mas a gente vai estar trazendo para o substantivo relacionado a ela, que seria do grupo 2. Então, a gente teria que retirar a primeira vogal e o L. Então, afim. Agora, forte, a gente já sabe que tem ter força e força, só que forte está relacionado a uma pessoa. Então, ela seria do grupo 4. Então, basicamente, o que a gente teria que fazer é colocar a vogal. E essa vogal, a gente já sabe que é igual à vogal do grupo 2. Então, basicamente, a gente já sabe que teria que ser a Lagbara. E, finalizando essa tradução da parte 2 do problema, a gente já vai ter a palavra líder. Daí a gente teria que fazer um exercício parecido com o que a gente estava fazendo para o ato de correr. Não está tão evidente, mas a gente tem que tentar procurar algo que possa ter a ver. Então, a gente está procurando aqui líder. Líder é um substantivo relacionado à pessoa, então é algo do grupo 4. Mas daí, líder com destruição não me parece uma coisa muito cabível. Agora, respiração, também não. Força, a gente já viu que está relacionado com forte. Cozinheiro, criador, cantor, não. Pecado também não parece algo relacionado ao ato de liderar. Cavalo, a gente já viu que provavelmente também não é. Oceano e céu. Céu, talvez, poderia imaginar a gente com alguma relação, mas também não. Dono do palácio, também não. Agora, a gente precisa também lembrar que o problema tem a parte 3. A gente não usou ainda as palavras cabeça, oceano e céu. Mas a gente vai ver depois que a palavra oceano e céu talvez caibam melhor na parte 3, mas por isso que a gente sempre tem que lembrar que o problema não necessariamente precisa ser seguido diretamente, um, dois, três, a gente precisa ter um olhar geral para ele também. Mas se a gente for fazer esse exercício de falar quais palavras a gente ainda não usou, bem importante, porque na hora de criar um problema, a gente não coloca palavras necessárias. As palavras que a gente coloca, o problema ser autossuficiente, mas também que ele seja bem coerente e não tenha palavras a mais. A gente quer que o problema não fique tão trivial assim. Então, normalmente, a gente coloca o mínimo de palavras que seja suficiente para a resolução do problema. Então, a gente tenta sempre que todas as palavras sejam utilizadas. Não tenham palavras soltas por aí. E por isso que, dentre as palavras que ainda não foram utilizadas, a que mais poderia ter relação com o ato de liderar seria a cabeça. E isso até que faz sentido, a gente passa a lembrar de algumas metáforas que a gente faz, como é a cabeça do grupo, ou algo assim. Então, também, mesmo sendo uma relação um pouco menos direta, menos óbvia, ela não deixa de ser uma coisa que realmente faz sentido.
Então, como a gente está procurando algo do quarto grupo, a gente teria que adicionar o L e repetir essa vogal. Então, o Lori seria aquele que tem cabeça, o líder. Então, nisso a gente finaliza essa segunda parte do problema. E agora, indo para a última, a gente tem que completar o texto. E mesmo que esse texto ele estraga bastante coisa aqui para a gente precisa focar na tradução que a gente quer. O rei dos céus e a rainha de todas as águas. Então, basicamente, a gente estaria falando de pessoas, mas não necessariamente pessoas, divindades, mas figuras que são relacionadas com um ser. Então, de certa forma, a gente viu já que duas palavras não foram utilizadas, oceano e céu. Então, desses grupos, o mais próximo que a gente poderia ter para rainha e rei, como a gente já tem a palavra oceano e céu, seria dar uma transformação de um grupo 2 para um grupo 4. E nisso a gente já sabe, é a adição de um L e mais uma, repetir essa vogal inicial. Então, basicamente, o que a gente tem é que essas palavras deveriam ser Olorum e Olocum. Então, dessa forma, a gente consegue resumir. Essa seria as respostas gerais, já resumidas aqui para a gente, da primeira parte, segunda parte, terceira parte. E é basicamente isso. Muito obrigado. E se tiverem alguma dúvida, podem enviar para a gente, enviar para o grupo como um todo, que todo mundo está bem aberto para receber. Obrigado.